e queria te convidar para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme o relato de Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9. Nós iremos ler do verso 2 até o verso 29. Na verdade, eu não vou ler agora, eu vou fazer a leitura apenas do primeiro bloco até o verso 8, e à medida então que a exposição for seguindo, nós faremos a leitura do restante da passagem. Amém? Marcos capítulo 9, verso de número 2. Um carpinteiro, um agitador político, um profeta, a primeira das criaturas de Deus, o maior de todos os santos, um agitador político, um ativista social, o mestre da moral. Mas, afinal, quem é Jesus? Essa tem sido a pergunta que nós tentamos responder a cada domingo, a cada dia. Eu imagino que você, quando se volta para a Escritura, você tenta entender de fato qual é a natureza da pessoa e da obra deste homem, que tem um magnetismo em si mesmo, incapaz de ser renegado. Todo mundo que olha para ele, tenta trazer ele para o seu lado. Mesmo aqueles que negam qualquer existência divina, conhecido como ateus, admiram os ensinamentos de Jesus Cristo. Um escritor de literatura britânico do século passado, chamado C.S. Lewis, disse que a opção para responder essa pergunta são apenas 3. Ou ele era um lunático, alguém que acreditava ser Deus, mas de fato não o era. A segunda opção é que ele era um mentiroso, sabia não ser Deus e enganava as pessoas. E a terceira opção é, ele era quem de fato dizia ser. E eu estou plenamente convencido de que a última resposta é de fato a verdadeira. Jesus era Deus e era de fato quem dizia ser. Mas eu não quero trazer, ou não quero entender que a resposta que C.S. Lewis deu consegue abarcar toda a complexidade do problema. Na verdade, para responder a essa pergunta, nós temos 4 evangelhos escritos mais diretamente para nos ajudar com isso. Quem é Jesus? Mateus tem uma resposta. Em cada um dos seus capítulos ele preenche essa resposta. Mas quando você vai para Marcos, você também tem uma resposta. E cada capítulo ele preenche essa resposta. Lucas também tem essa resposta. E cada capítulo ele preenche essa resposta. E João da mesma maneira. De modo que essa resposta pode ser respondida de modo simples, mas também de modo complexo. Quando a gente olha o Evangelho de Marcos, que tem sido o objeto das nossas reflexões aqui, a gente percebe 2 coisas centrais no Evangelho de Cristo, ou na pessoa de Cristo. No capítulo 1 até o capítulo 8, ele é o servo de Deus que veio a nós para nos servir e nos servir com o seu poder. É ao longo dessa porção do Evangelho que ele cura enfermos, que ele ressuscita mortos, que ele controla fenômenos da natureza, que ele multiplica peixe e pães para alimentar uma multidão, ele expulsa demônios e cura enfermos. Ou seja, toda sorte de milagres, sejam relacionados a fenômenos da natureza, sejam relacionados a anjos e demônios, seja relacionado à vida e morte, Jesus se apresenta como alguém que é superior a todas essas coisas e veio servir usando o seu poder. Mas quando a gente chega no capítulo 8, especialmente no verso 27, nós temos o que é conhecido como um versículo dobradiça do Evangelho, porque ele migra do foco do Evangelho. Então, se o foco de 1 ao 8 é serviço, de 9 a 16, o foco é cruz, é sacrifício, é dar a sua vida em resgate
de muitos. Tanto é que um dos versículos chaves para entender o Evangelho de Marcos é quando Marcos diz: o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É mais ou menos essa maneira que ele estrutura o Evangelho: servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O texto que nós temos diante de nós hoje está no início dessa segunda sessão, na sessão em que nós somos chamados para pensar sobre cruz, sacrifício e morte do nosso Salvador. Especialmente, as porções que nós queremos lidar, elas são apresentadas para nós por duas localizações geográficas. E é isso como eu vou dividir os dois pontos do meu sermão nessa noite. O primeiro ponto é a glória do monte e a fraqueza da planície. A glória do monte e a fraqueza da planície. Vejamos, portanto, a glória do monte, a partir do versículo de número 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar, nem mesmo a Casey. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e estava falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e façamos 3 tendas, uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados, ou atônitos, ou assustados. A seguir, veio uma nuvem que os envolvia, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E, de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Então, nessa porção, no monte, a glória do monte, nós somos apresentados a algumas realidades importantes aqui no nosso texto. Primeiro, Marcos começa dando uma informação que é incomum para nós, ou para o seu evangelho. Ele dá uma marcação do dia. Ele diz no verso 2, 6 dias depois. Marcos não é um evangelho detalhista. Essa é a razão pela qual ele é o menor dos evangelhos. Na verdade, ele é conhecido como um evangelista que tem pressa. Mas quando ele decide colocar uma informação tão detalhista, tão específica, nós devemos redobrar a nossa atenção e tentar entender o que é que está por trás disso aqui. Comentaristas tentam entender que o que Marcos está falando é escrevendo a partir de uma leitura de mundo semítica, que entendia o mundo na estrutura de 6 em 7. Então, 6 em 1, na verdade. Então, ele criou por 6 dias e descansou 1, trabalhava por 6 anos e descansava 1, e a cada ciclo de 6 anos, quando você chegava no ano 49, o 50º ano era o ano do jubileu, como vocês todos sabem, e se você não sabe, você lembra dos nossos sermões em Ruth, onde nós explicamos o que é o jubileu. Mas não parece ser esse o caso que está acontecendo aqui. O que parece mais provável é que Marcos está fazendo uma referência a um texto do Antigo Testamento. E eu quero convidar você para voltar comigo para Êxodo, capítulo de número 24. Êxodo, capítulo de número 24, verso 14, 15 e 16. Disse Moisés aos anciãos: espera-nos aqui, até que voltemos a vós outros, e eis que ficaram Arão e Ur, e eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Então, quando você compara a semelhança de palavras entre os dois textos, não dá para ver isso como uma mera coincidência ou um simples acidente.
Há uma nuvem, há uma glória vindo e há a expressão de 6 dias. E no 7º dia o Senhor abre a boca e fala. E aí nós precisamos lembrar que essa não é a primeira vez que da nuvem uma voz brada para emitir alguma descrição sobre a pessoa de Cristo. Quando ele é batizado, a mesma voz da nuvem diz uma coisa que é muito conhecida entre nós: esse é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Naquela ocasião nós aprendemos que Marcos está mostrando que o novo e definitivo êxodo iniciou. E aqui, o que Marcos está fazendo? Eu penso que ao utilizar essa expressão dentro desse contexto, Marcos está mostrando para a gente o início do novo Sinai. O novo e verdadeiro Sinai chegou a nós. Se na primeira aparição é o novo êxodo, a grande e verdadeira libertação que ele veio trazer para todos os povos, agora nós temos o novo Sinai. No novo êxodo, novo e maior êxodo, o povo não é liberto de uma nação étnica, peregrinando para um simples lugar. Eles são libertos de um cativeiro espiritual e são salvos de uma realidade de ira vindoura. É por causa do novo êxodo, meus irmãos, por causa do que Cristo fez na cruz, que nós somos libertos do império das trevas e somos transportados para o reino do seu amor. Que verdade gloriosa! Mas, quando nós olhamos para o novo Sinai, nós estamos dizendo que agora há um novo legislador sobre a nossa vida. Agora, não é mais Moisés que dita como o povo de Deus deve viver. Agora, a palavra não vem mais em tábuas, entregues a um homem para mediar entre Deus e o povo. Agora a palavra se encarnou e o legislador desceu até nós para dizer como é que a nossa vida deve funcionar. Por isso, meu irmão, eu quero aplicar essa verdade da seguinte maneira. Da mesma forma como os israelitas no passado receberam a lei e tinham tamanha submissão a essa lei, eu e você devemos olhar para o Novo Testamento, para a nova aliança, para a também chamada lei de Cristo e nos submetermos a ela total e completamente. Se este é o caso, meu irmão, quando eu abro a palavra, leio e explico fielmente para vocês, ou quando você, na sua própria devoção pessoal, lê a palavra e a compreende fielmente, você não está vendo simplesmente um conselho para uma vida sábia. Você está ouvindo uma ordem do Deus, Criador de todas as coisas. E o que devemos fazer diante de uma ordem é obedecer. Eu ilustro isso da seguinte maneira. Certa vez, uma de minhas filhas, eu não vou dizer quem para não constrangê-las, ao ouvir uma ordem minha, disse assim: papai, eu não quero fazer isso. Aí eu disse: minha filha, me desculpe, eu não queria deixar entender que você tinha opção. Eu sinto muito se eu deixei aparecer que você tinha opção. Eu queria me desculpar por isso. Você não tem opção. Como seu pai, eu estou lhe dando uma ordem. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente lê o Novo Testamento, a gente diz assim, negócio de perdoar aqueles que me machucaram. Não sei não, viu? Eu queria ecoar essa palavra, desculpa, se Deus deu a entender que você tem opção. Perdão, amor, o ensino expresso nas páginas do novo legislador, da boca do novo legislador, deve ser obedecido, meus irmãos. E não somente obedecido com o biquinho, cara feia, chutando a pedrinha do chão com raiva, mas obedecido em alegria. Nós devemos obedecer ao nosso Senhor. Portanto, eu gostaria de que você tentasse ler as páginas do Evangelho de Cristo, ler os ensinos neotestamentários para a sua vida, não simplesmente como uma busca de pérola de sabedoria ou coisa nesse sentido, mas como uma lei para que você possa obedecer. E a semelhança do salmista do Antigo Testamento, você possa olhar para esse texto e dizer: como eu amo a tua lei, nela eu medito
de dia e de noite. A gente lê o Antigo Testamento e quando a gente vê as regras rígidas que talvez estavam lá, a gente achava assim, meu Deus, como é difícil seguir isso. A gente achava que o povo ficava naquela luta, mas toda vida que você vai ler um salmista ou um profeta do Antigo Testamento descrevendo como ele interpretava a lei, sempre é, tua palavra é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés, são mais doces do que favo de mel, são como o vento da tarde que traz refrigério para a alma, assim é a tua palavra. Da mesma maneira, meus irmãos, nós devemos ter essa postura diante desse novo legislador. É isso que vai acontecer no final, quando Moisés e Elias são tirados de cena e Jesus é colocado no centro e as luzes da ribalta focam nele. E o pai diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. É o novo legislador. O texto segue, e então Jesus diz, o Marcos diz que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, levou-a só a um monte e foi transfigurado diante dele. Nós não sabemos o que significa exatamente essa transfiguração. Alguns tentam dizer que ele retomou em si o seu estado pré-encarnado, que Filipenses capítulo 2, verso 5 fala. Vocês lembram do texto? Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual sendo Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, o que Paulo está ensinando naquele texto é Jesus era Deus, ele se esvaziou, se revestiu de humanidade para morrer na cruz. Então, o que alguns acreditam é que nesse momento Jesus, ele reverte da glória que ele tinha anteriormente. Uma maneira de interpretar isso. Uma outra maneira é a mais simples, como o próprio versículo 3 nos apresenta. É simplesmente que essa transfiguração foi uma glória, um brilho resplandecente. E o resplendor aqui é apresentado de modo branco. Essa ideia de clareza na Bíblia, o branco aqui, nessa mentalidade semítica, ele remete à santidade. Davi, no Salmo 151, ele pede, purifica-me como sopo e ficarei limpo. E ele fala então, limpo, e fala então daquele negócio de mais alvo como a neve. É uma ideia de santidade. É como se naquele momento a santidade de Cristo fosse exaltada e fosse revelada. E agora acontece uma coisa meio estranha para alguns. No verso 4, Marcos nos diz que enquanto Jesus estava nesse brilho, nessa majestade, nessa transfiguração, Moisés e Elias estavam falando com ele. Então os irmãos sabem que Elias não experimentou a morte. E nós sabemos por outros textos, não do Êxodo e nem do Pentateuco, mas que houve uma disputa pelos ossos de Moisés. E aqueles que não lembram, mas eu ensinei sobre duas testemunhas do Apocalipse, quando eu expus Daniel, falando sobre Elias e Moisés, que eu creio que voltarão no período da tribulação. Se você tem dúvidas sobre isso, está lá no texto de Moisés, e serão vistos por todo mundo. Eu acredito que aquilo será por meio de uma live, talvez alguma coisa nesse sentido. Eu estou muito ansioso que isso aconteça logo, né? E, sobretudo quando os eventos de conflito no Oriente escalam, o nosso coração acelera de expectativa do Messias voltar logo, porque de fato o sofrimento é grande e a nossa expectativa é essa, tá bom? Só não espero que ele escale tanto em setembro, mas antes ou depois disso, pode escalar, sim. Para que o Senhor falou, vão vir guerras e rumores de guerra, nós devemos estar preparados para isso. Então Elias e Moisés representam a classe de profetas. E uma das coisas que o pessoal tem dificuldade de entender aqui é, alguns dizem, Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Mas eu penso que se nós voltarmos para Deuteronômio 18, a gente pode entender qual a relação que existe entre Moisés e Elias aqui. Volte comigo lá para Deuteronômio capítulo 18. Especialmente o verso 15 ao 19. Diz o seguinte: o Senhor teu Deus
te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a eles. Olha o que é que o texto diz: a ele ouvirás. Então o que Moisés está dizendo aqui para a gente é que, observe que o contexto lá, ele faz um contraste com adivinhadores e feiticeiros. Se você voltar aí no verso 9 ao 14 de Deuteronômio 18, ele está fazendo um contraste com aquilo que seriam os falsos profetas. E aí quando chega então no verso 15 de capítulo 18, ele diz, vai vir um profeta maior do que eu. Esse profeta maior do que eu, o texto segue, coloca um 16 aí para mim, por favor. Diz assim: segundo tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morras. Verso 17, então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta de meio de seus irmãos, semelhante a ti, cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Um profeta maior do que Moisés. Por isso, então, que mais do que lei e profeta, como Moisés, representante da lei, e Elias dos profetas, eu acho que os dois se unem em torno desse ministério profético. E eles estavam falando com Jesus. Então, quais são as marcas do ministério profético de Cristo? Ele legisla sobre a nossa vida, a gente já falou um pouco sobre isso, mas ele também tem uma marca mal compreendida para os discípulos até essa época da vida deles. A marca do sofrimento. Profetas eram conhecidos não por adivinhar o futuro da vida das pessoas. A principal marca de um profeta era a denúncia de pecado. E como resposta natural à denúncia de pecado que um profeta tinha para oferecer à nação, o que é que eles recebiam em troca? Sofrimento, morte e perseguição. Essa é a razão por que eles foram cerrados ao meio, porque foram tratados como escórias da sociedade. É como se então o Senhor tivesse enviado Elias e Moisés para prepararem Cristo para o seu sofrimento. E adivinha quem está ouvindo tudo isso? Adivinha quem está desfrutando da glória do monte? Isso mesmo, o Pedrão. O Pedrão é um cara 10 anos. Pedrão já falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Pedrão já chegou para Jesus e disse, ei, Senhor, não seja tão cruel contigo mesmo, né? E o Senhor repreendeu como Pedro dando vazão a Satanás. Mas agora o Pedrão está lá, glória descendo, Jesus transfigurado, Moisés e Elias aparecendo. E o Pedrão, em vez de abaixar a cabeça e ficar ali, o que é que ele diz? Ele bate nas costas do Senhor. Ele diz assim, ei, Moisés lá falando, a pessoa conversa. Gente, imagina o grupo do WhatsApp, Jesus, Elias e Moisés. Imagine os altos papos que estavam rolando, as figurinhas. Aí Pedro entrou no grupo. Aí Pedro, ei, Senhor. Muito engraçado isso aqui, pelo menos eu acho, né? Ei, Senhor, toca aqui nas costas dele aí, Senhor, é muito bom estar aqui, né? Por que a gente não faz uma cabana para o Senhor, para Elias e para Moisés, para a gente ficar aqui mais tempo? A ideia aqui que alguns tentam dizer é que ele está remetendo à festa dos tabernáculos, como se eles estivessem querendo celebrar. Lembra que estava no contexto de Novo Êxodo e tal. Mas não me parece ser o fato. O que me parece é simplesmente que Pedro está dando um impulso, ele está tentando de alguma maneira lidar com essa verdade que para ele é muito difícil. O Messias vai morrer. Então ele está querendo entender. E Marcos vai dizer por que ele falou isso. No verso 6. Pois não sabia o que dizer por estarem aterrados. Deixa eu fazer aqui uma nota, uma aplicação bem breve. No dia que estiver acontecendo uma situação na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, que você estiver aterrado e não souber o que dizer, sabe o que você pode falar? Nada. Você pode manter o silêncio, porque até o tolo, quando cala no meio dos sábios, ele prevalece. Não é? Então, ele marca isso aqui, Marcos marca isso aqui, mas na frente, nas aplicações, eu vou retomar a esse ponto aqui. A seguir, então, veio uma nuvem que os envolvia, e dela uma voz dizia, este é meu filho amado, a ele ouvi. Lembra de Deuteronômio? Vai vir um profeta maior do que eu, a ele ouvi. Aí agora ele diz, esse é meu filho amado, a ele ouvi. O que é que ele está querendo dizer com isso aqui, meus irmãos?
O que eu acho que Deus está fazendo aqui é colocando Cristo no centro da Escritura. Todos os fenômenos, todos os eventos da Escritura devem ser entendidos à luz daquele evento no Calvário, à luz da pessoa e obra de Cristo. Mas eu não somente digo os fenômenos bíblicos, mas quando você olha para a sua própria vida, meu irmão e minha irmã, você deve entender e procurar interpretar os fenômenos dela à luz de Cristo. Possivelmente, eu estou falando para você que já passou por muito sofrimento no passado, ou eventualmente alguém que está passando muito sofrimento no presente e não sabe como interpretar essa grande massa de informação, não sabe como voltar naqueles dias terríveis e sombrios da sua vida e entendê-los. Faça como o Senhor nos ensinou, os interprete à luz de Cristo. Mas não somente o sofrimento. Certamente muitos de vocês têm e tiveram dias de muito sucesso, de muita prosperidade, de muita ascensão. A esses dias também você deve interpretar à luz de Cristo. De modo que bonança ou dificuldade, fartura ou escassez, devem todos ser compreendidos à luz de Cristo. E a pergunta que você pode fazer é: como essa situação colabora ou colaborará para que eu me torne mais santo e mais parecido com Cristo? Silencie as vozes da sua cabeça e faça como Deus disse: ouvir a Cristo. Ouvir a Cristo. Grande parte de algumas pessoas que sofrem de uma eventual palpitação e uma respiração ofegante inicia por conta de pensamentos, série de pensamentos que vêm em carreata um do outro que não controlam. Então, quando você estiver num momento como esse, pare, respire, silencie essas vozes e ouça a Cristo. A Ele ouvir. A Ele ouvir. Quando você estiver em seu próprio coração, no auge da amargura, maquinando mal contra o próximo. Essas coisas acontecem com vocês, é só comigo que sou pecador. Você briga com alguém, participa de uma discussão, aí você fica até calado ali na hora, mas você chega em casa, bota a cabeça no travesseiro e diz: mas se eu tivesse falado esse argumento aqui, eu tinha ganhado. E acontece, quem aqui já reviveu a briga no travesseiro? Alguém já fez isso? Ou lavando louça, dirigindo, no trânsito, né? Aí você fica: na próxima vez que eu tiver a oportunidade, eu vou usar esse argumento, eu vou seguir por esse caminho aqui. Silencie essa voz e dê ouvido a Cristo. Esse princípio ecoa o que Paulo ensina em Filipenses capítulo 4. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu estou plenamente convencido de que grande parte dos nossos impulsos pecaminosos surgem porque, na calada da noite, nós damos vazão a pensamentos pecaminosos em nosso coração e nossa mente. Portanto, se essa é uma realidade na sua vida, revista-se de Cristo. Revista-se de Cristo. Revista-se de Cristo. Revista-se de Cristo. Silencie essas vozes pecaminosas e faça como o texto diz: este é o Filho amado de Deus, a Ele ouvi, a Ele ouvi. Se você eventualmente tem amizades que te dão conselhos que você sabe que não agradam a Deus, talvez essas amizades sejam amizades que você também precisa silenciar. Então, imagina um casal em crise, e aí a mulher chega para a outra e diz assim: mulher, eu não acredito que vocês estão vivendo isso não.
Larga esse homem, mulher. Deus quer ver você feliz. Deus não fez ninguém para estar passando por essa situação, não. Ele fez a gente para ser feliz. Ele quer que a gente seja feliz. Né? Já ouviram esse negócio? Sabe quem disse isso? Satanás, né? O Deus desse século. Deus não fez você para ser feliz acima de tudo. Antes da sua felicidade, Deus deseja ver você santo. E às vezes no processo de santificação, nós passamos por dias de tristeza, de dor e de sofrimento. Se Deus tivesse feito para a gente ser feliz todos os dias, a cada minuto, Ele não teria ido para a cruz, Ele teria ido para o Beach Park. Não é errado ir para o Beach Park, tá bom? Mas é errado buscar a felicidade acima de tudo. Se alguém tem te dado conselhos pecaminosos, silencie esses conselhos e a ele ouvir. Se você tem enchido a sua mente, o seu pensamento ou gastado o seu tempo com muito scroll, esse verbo agora o pessoal está falando, né? Scrollando. Silencie as notificações do seu celular e dê ouvido ao Filho amado de Deus. É como se Ele estivesse convocando, Marcos está convocando aqui a gente, a deixar de lado todas as vozes que alimentam, que moldam o nosso pensamento. E dizer, baixe essas vozes e deixe que uma voz fale mais alto do que todas as outras ao seu redor. E a voz de Cristo. E uma das maneiras pelas quais Cristo fala e grita, está em Colossenses capítulo 3, verso 16. Você pode ir comigo para lá? Colossenses capítulo 3, verso 16. Como eu faço para Cristo gritar no meu ouvido? O texto diz, olha, habite como? Ricamente em vós a palavra de Cristo. E agora ele vai descrever como essa palavra de Cristo habitará ricamente em vós. Primeiro, por meio da instrução pública da palavra. Essa instrução acontece por meio de pregação pública da palavra, mas também por meio de aconselhamento. O aconselhamento é a instrução privada da palavra de Deus. Então nós temos duas esferas aqui. A esfera pública e a esfera privada. Você deve fazer o possível, meus irmãos, para dar 50 minutos de grande atenção a cada domingo. Porque a cada domingo, nessa igreja, a Bíblia vai ser aberta, lida e explicada. E essa é uma das maneiras que você pode fazer para ouvir a Cristo. Mas, em alguns casos, a pregação dominical será insuficiente para que a palavra de Cristo habite ricamente em você. E nesses casos, nessas fases e nessa jornada específica da sua vida, você precisará de aconselhamento. De alguém que ministre no 1 a 1, no tete a tete. E nessa igreja, nós temos pessoas que são habilitadas para fazer isso. Mas elas são habilitadas para aconselhar e não para adivinhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você se encontra em um contexto em que você precisa de ministração pessoal da Escritura, você precisa deixar que a liderança saiba disso. É somente por meio da sua informação que a gente vai poder destinar alguém para poder ministrar, para a palavra de Cristo habitar ricamente na sua vida. Com isso eu estou querendo dizer que se você tem passado por algum problema e precisa de oração, aconselhamento e discipulado, por favor, deixe-nos saber. Nós queremos servir você da melhor maneira. Mas se você está passando por isso e não nos informar, eu sinto dizer, meus irmãos, que aqui na igreja ainda não se levantou alguém com dom de adivinhação. Ainda, mas quando se levantar, não se preocupe, nós vamos colocar ele para ficar ali na porta e dizer, quem está precisando de aconselhamento?
e talvez o número da Mega Sena, para a gente construir umas coisas para o reino. Amém? A parte da Mega Sena é brincadeira, tá bom? E ele segue o texto. Volta lá, Colossenses, capítulo 3, 16. Ele diz, pregação pública e privada da Escritura. Mas aí ele vem convidando a gente a fazer o quê, meus irmãos? Louvar a Deus. E ele deixa muito claro a maneira como ele quer que louvemos a Deus. Com salmos, com hinos, cânticos espirituais e com... Você precisa, duas aplicações sobre isso. Primeira, o período de louvor da nossa igreja não é uma antessala da pregação. O período de louvor da nossa igreja é um presente que Cristo deu para você ouvir a Ele. Por isso você deve fazer o máximo que você puder para cantar. Eu queria convidar você, meu irmão e minha irmã, a fazer o possível para chegar no momento certo e não apenas assistir, mas abrir a sua boca e cantar salmos, hinos e cânticos espirituais junto com a turma que está nos liderando na música aqui. Esse é um presente de Cristo para a sua alma. Você quer ouvir a Cristo? Sim ou não? Pois cante. O canto congregacional é um presente de Deus para nós. E hoje os irmãos também estavam inspirados. A playlist hoje estava... Eu não posso fingir costume quando os irmãos cantam o Projeto Solo aqui na igreja. Não posso fingir costume com isso. Nem as minhas filhas também. Então, Deus deu esse presente para nós. A segunda aplicação é que os nossos cultos ficam gravados aqui na semana. E você talvez pega meia hora de trânsito, ou você tem aí meia hora de louça, uma hora de louça. O que é que você pode fazer durante esse tempo? Adivinha? Ouvir os louvores. Encher-se da palavra. Alimente-se da palavra de Cristo. Deus deu pregação pública e privada, cânticos público e privado. E se você também quiser ouvir cântico privado, fale comigo que eu posso ir na sua casa cantar para você. Eu não estou entendendo o motivo da risada. E de relance, voltando para Marcos capítulo 9, o verso 8 diz o seguinte: e de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Gente, eu quero que vocês imaginem a beleza dessa cena aqui, ó. Imagina Pedro, aí está lá Moisés e Elias, Pedro fala, e Jesus nem responde Pedro, né? Aí daqui a pouco, é como se há uma transição, ao invés de Moisés e Elias e Cristo, os dois desaparecem e fica só Cristo. É um absolute cinema aqui. Ele está lá, os discípulos estão olhando para ele, é como se eles tivessem dito assim: o centro da minha vida é aquele Nazareno que foi cravado naquela cruz, é a ele que eu vou olhar, é para ele que eu vou perseguir. E o texto segue então, agora eu vou correr, não como os irmãos que estão correndo pela manhã, eu espero chegar um dia, mas correr na explicação. Ao descerem do monte, então essa foi a parte do monte, agora o sermão é dividido em duas partes, né? No monte e na planície. Agora a gente vai para a planície. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria ressuscitar dentre os mortos. Eu imagino Pedro, Jesus disse assim: quando eu ressuscitar dentre os mortos, vocês podem contar. Aí Pedro disse assim: beleza. Aí quando ele chega para Tiago, ele diz assim: ei Tiago, o que é que significa esse negócio de ressuscitar dentre os mortos aí? Pô, não entendi não. Porque observe, Pedro já o reconhecia como Messias. E como Messias, Pedro já achava que ele venceria, que ele destruiria os inimigos, sentaria no trono de Davi e regeria as nações, tomando posse da promessa que Deus fez a Abraão e Davi. Como é que alguém morto vai liderar o exército de Israel?
Como é que alguém morto vai destruir as nações? Como é que alguém morto vai derrubar Roma? Não tem como. E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E então ele lhes disse: Elias vindo primeiro restará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será avitado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito ao seu respeito. Então tem duas maneiras de enxergar a vinda de Elias aqui nesse texto. A primeira é com João Batista, e a segunda é o versículo imediatamente anterior. Elias veio. Não é? A melhor maneira de fazer isso é considerando que João Batista veio no espírito de Elias e veio para preparar o caminho. Não é? E quando Jesus diz, fizeram tudo o que com ele quiseram, ele está pressupondo que os evangelistas já sabem o que fizeram com Elias. O que fizeram com João Batista? Vocês lembram? Cortaram a cabeça. Não é? E agora então, ele vai falar sobre isso. Sobre a ideia de que ele vai seguir o mesmo caminho, o caminho da cruz e o caminho da morte. E aqui tem uma coisa muito legal, gente, um princípio muito legal. Uma revelação sobrenatural como essa, gloriosa, transcendental, profundamente espiritual, não prepara ele para a maior de todas as prosperidades em termos terrenos. Prepara ele para morrer. Não é? Às vezes eu fico um pouco preocupado quando a gente quer buscar experiência espiritual profunda para ascender socialmente. Então, Paz, eu quero ali uma oração para destravar a minha vida financeira. Já pensou um negócio desse? Aí tem gente lá, o copo d'água, né? A vassoura ungida. Aí os atos proféticos, declare que você irá vencer, que você é próspero, que você... Aí começa aquela coisa toda. Mas a experiência profunda, espiritual de Cristo, é assim, eu vou morrer. E a experiência prepara ele para isso. Porque no final das contas, ninguém precisa ser preparado para ser promovido, não é não? Assim, precisa ser preparado para morrer. E nesse sentido, eu queria aproveitar o ensejo e perguntar: você está preparado para morrer, meu irmão? Quando eu digo preparado para morrer, não é assim, agora não, viu? Também, né? Eu estou fazendo uma caravana aqui, suicida não. O ponto aqui é o seguinte: alguns crentes não entendem o que a Escritura fala sobre a morte. E a Escritura nos diz que a morte, ela é o último inimigo que já foi vencido. E para um cristão, o morrer é lucro. É lucro. Então, se você, quando olha no seu coração, tem muito temor, eu não estou falando aqui de irresponsabilidade, estou falando aqui dessas coisas não, estou falando de alguém que se cuida, que não inventa de viajar no meio da guerra, essas coisas, é um cuidado que alguém tem, certo? Mas quando você pensa na morte, você está tranquilo? Estava conversando, acho que ontem, nós estávamos dirigindo para um lugar, uma festa que a gente foi ontem, e eu perguntei para a Cris, como é que tá? Tu tem medo de morrer? Tu está preparado para morrer? Aí, e uma das coisas que eu falei assim, ó, um dos meus anseios é, se eu morresse hoje, as meninas, né? Como é que... Aí a gente sempre fala, Deus ama mais elas do que nós. Ele vai cuidar. Mas a minha pergunta não é nem se você está com medo de morrer por causa dos que ficam, por causa dos cuidados que Deus delegou à sua responsabilidade. Porque muitas vezes o medo não é esse, o medo é qual será o estado eterno da sua alma. Você hoje pode dizer com certeza de que se morresse, Cristo receberia em sua glória? E quando eu digo isso, não é porque você olha para si mesmo e percebe que você é uma pessoa boa o bastante. Porque no final das contas, ninguém é bom o bastante. A única maneira de alguém morrer em paz é quando ela olha para Cristo e descansa em Cristo. Quando você chegar lá na porta do céu e perguntarem por que você deveria entrar,
a única resposta que você deve dar é: por causa de Jesus. Por mim, eu merecia o inferno e a condenação. Mas eu criei em Cristo. Eu me arrependi dos pecados e fiz dele o amado da minha alma. Confiado nos méritos dele, apegado em seu sangue e em sua cruz, é que eu quero um lugar na glória. Por isso, se você ainda não creu em Cristo, por favor, faça isso nessa noite, por meio do arrependimento de pecados e da fé. O texto segue, eu estou caminhando para o final. No verso 14, quando eles se aproximaram dos discípulos, agora Jesus e os três se reuniram com os outros discípulos e viram uma numerosa multidão ao redor deles, que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas e perguntou: o que é que vocês estão discutindo aí? Mestre, te trouxe o meu filho, possesso de espíritos imundos. Um dentre eles respondeu: e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vocês sofrerão? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, caindo por terra, revolvia-se e espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu ele. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ao que Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E exclamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos expulsá-lo? E ele disse: essa casta não pode sair senão por meio de jejum e de oração. Então tem breves lições que eu quero trazer aqui para vocês. A primeira diz respeito ao pai desse menino. O pai desse menino teve fé e levou o seu filho até Jesus. Mas o despreparo dos discípulos fez com que o pai duvidasse. O primeiro movimento do pai é: eu vou levar para que Jesus cure. Mas o despreparo dos discípulos levou esse pai a dizer: se possível, cura o meu filho. Percebe que há um declínio na concepção de quem é Jesus por causa do despreparo dos discípulos? Há uma coisa que é muito clara e muito séria aqui, meus irmãos. Uma vez eu vi um hater dizendo assim, um hater de Cristo, não é uma pessoa que odeia Cristo, um inimigo de Cristo, assim: eu até gosto de Jesus, o que eu não gosto é da fanbase dele, né? O que eu não gosto é dos seguidores. E em certo sentido, esse texto endossa essa postura. Algumas vezes as pessoas têm dificuldade em crer em Jesus por conta do despreparo de muitos cristãos. Eu queria encorajar você, meu irmão, a ser sal e luz. O capítulo 9 do Evangelho de Marcos vai terminar com Jesus exortando os discípulos a serem sal e luz, a darem um bom testemunho para Cristo. A segunda coisa é sobre as realidades espirituais, meus irmãos. Nem toda doença física, nem todo problema de saúde físico é meramente biológico. Existem dois extremos quando nós entramos na área da saúde aqui. Um extremo
é que tudo é demônio, tudo é o capeta, tudo é o infeliz da Costa Oca, que está trabalhando. Tem uma pessoa, estou com a dor na coluna, isso aqui é uma seta demoníaca, né? Estou com suspeita de um infarto, isso é o inimigo se levantando contra mim. E eu quero dizer que isso é um extremo, às vezes pode ser o excesso de bacon que você está comendo. Certo? Esse é um extremo. Nem tudo é o cão. Certo? Só que tem um outro extremo. E o outro extremo é: nada é o cão. O cão não existe mais. O cão é historinha para aterrorizar religioso que não tem sustentação na fé. Então, a casta religiosa, o clero, faz uma reunião maligna, bebendo sangue de bode, e inventa que existe Satanás para poder manipular as massas acríticas que existem no mundo. Negócio de céu e inferno é papaboi dormir. Esse é um outro extremo errado. O demônio está vivo e ativo nesse século. E ele ataca as pessoas. Opressão, possessão e coisas relacionadas ao mundo espiritual são reais. E às vezes essas coisas se entrelaçam. Então, às vezes, a surdez e a mudez pode ser fruto de atuação demoníaca na vida de alguém. Como é que eu sei? Com sabedoria e discernimento. Então, todas essas ordens, essas coisas, você precisa ter sabedoria para não espiritualizar o que é natural e para não naturalizar o que é espiritual. São dois extremos que nós devemos evitar. Vamos finalizar, então, mostrando que, ao contemplar a glória, os discípulos têm uma experiência sobrenatural extraordinária. Mas quando eles vêm para a planície, a prova se instala. Na planície, os discípulos precisam lidar com o fracasso, com a confusão espiritual e a fraqueza. Eles não conseguiram expulsar os demônios. Na glória, eles viram Cristo, viram Elias, mas na planície eles fracassaram. Queria fazer aqui algumas breves aplicações para vocês. Primeiro, a cruz é o filtro da glória. Jesus não ignora a cruz, ele abraça a cruz. A igreja precisa reaprender que o caminho da glória passa pela renúncia, sofrimento e obediência. A voz do Pai nos chama a ouvir o seu Filho exclusivamente. Moisés e Elias se retiram, mas Jesus permanece e sempre permanecerá, meus irmãos. Caminhar com Cristo exige mais do que experiências espirituais. Andar no sobrenatural, todas essas coisas são úteis e têm o seu lugar, mas elas exigem fé prática e dependente. Se você quer viver no monte, todos os dias da sua vida, você precisa sair de lá e andar na planície, onde os pais clamam por cura dos seus filhos. A fé de um cristão comum, ela é vacilante. Ela é vacilante. Mas mesmo fé vacilante pode ser uma fé real, uma fé verdadeira, uma fé de um verdadeiro discípulo. Eu queria então terminar o nosso sermão dessa noite convidando você: ouça o Filho, desça do monte da glória, ande com Ele, caminhe com Ele, viva em oração. E lembre-se, existe uma glória reservada para nós, mas essa glória passa pelo sofrimento. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos porque o teu Filho, o nosso profeta, é o legislador da nossa vida. E queremos te pedir graça para que o Senhor nos faça submissos a Cristo em todas as áreas da nossa vida. Abençoe-nos com a graça da obediência, Senhor. Abençoe-nos com a graça de ouvir a Cristo todos os dias da nossa vida. Nos ajude em nossa fé vacilante e nos ajude, Senhor Deus, a viver uma vida com os olhos na glória, mas perseverantes no sofrimento.
Em nome do teu Filho, nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.